Olá, colegas. Mais uma vez aqui em mais um assunto dentro da disciplina de Unidade Terapia Intensiva do curso técnico de enfermagem oferecido pela ITEG, a Escola Técnica de Januária, e a importância desse setor, que é a Unidade de Terapia Intensiva, que a gente já vem abordando desde as aulas anteriores dentro do módulo. E vocês podem perceber que os assuntos de cada aula eles encontram-se totalmente interligados. Na aula anterior nós falamos sobre as doenças cardíacas, algumas das principais afecções cardíacas, angina, infarto, morte súbita, as arritmias, e vocês podem perceber que esta aula de hoje, o assunto da aula de hoje nada mais é do que um complemento, né, dessas doenças que nós tratamos anteriormente enquanto assunto. E hoje a gente fala sobre algumas intervenções que podem ser feitas diante das doenças cardíacas, dos comprometimentos ou problemas cardíacos abordados na aula anterior. Então a gente recomenda o estudo, a gente recomenda a busca por outras literaturas para que o enriquecimento de vocês não fique limitado somente ao assunto que encontra-se na apostila ou aos assuntos que a gente apresenta aqui nos slides que eu trago para você. Tá? Vamos tentar aí, aumentar o nosso campo de conhecimento partindo para outras literaturas, ok? Então a gente começa aqui a aula de hoje falando sobre o cateterismo cardíaco, que, como eu disse anteriormente, é uma intervenção que pode ser realizada, um procedimento, né, que como aí o próprio slide traz para vocês, conhecido como coronariografia ou angiografia coronariana. É uma angiografia, um exame radiológico, onde podemos analisar os vasos sanguíneos e consiste na introdução de um catéter. Esse catéter ele é um tubo flexível, né, aqui fala, extremamente fino, e ele pode ser, né, introduzido na artéria do braço ou na artéria da perna, na artéria femoral. E esse acesso nos leva até o coração. Né? Então, esse procedimento ele é indicado tanto para diagnóstico de alguns problemas cardíacos, como também ele pode ser utilizado para o tratamento do infarto ou da angina, com duas afecções cardíacas que vimos aí anteriormente. E o objetivo deste exame, deste cateterismo, deste acesso, para sabermos como é que está o vaso sanguíneo, a artéria, ele examina o interior desses vasos. E examina também o coração, e ele é capaz de detectar e remover também acúmulos de placas de ateroma, né, que nada mais são do que as placas de gordura, ou até mesmo lesões aí que podem ser comuns nesse trajeto, né, dos vasos sanguíneos. Aqui nós temos uma ilustração onde vocês podem perceber, né, o próprio catéter sendo introduzido, a artéria servindo como acesso, neste caso aqui uma artéria femoral, né, pessoal? Pegando aqui da perna. E esse cateterismo vai trazer muitas informações.
Como é que é o procedimento então? Esse cateterismo, a técnica, a teoria do exame, ela é simples, ele segue alguns passos. É uma técnica relacionada à atribuição médica. Tá? É o médico que realiza essa técnica, essa intervenção ou esse tratamento. O médico ele escolhe um vaso a ser estudado, por exemplo, as artérias coronárias, né? Que são as artérias lá do coração, e através de uma punção, na verdade, da artéria femoral, a artéria que fica aí localizada na coxa, ou também ele pode optar pela artéria radial, através do braço. E aí, como eu disse, ele é introduzido um longo catéter pela artéria, a aorta, até chegar ao coração, no ponto onde nascem as artérias coronárias, que é o objetivo, né, que o médico escolheu para ser estudado. Daí, através deste catéter, administra-se seguidamente pequenos volumes de contraste venoso radiopaco, fazendo com que o mesmo, ao passar pelas coronárias, de modo a torná-las visíveis através de um exame de raio-x. Então, o cateterismo nada mais é do que a adição de um contraste, né, um líquido, né, que ele vai contrastar, e esse contraste vai nos mostrar o trajeto dele. E esse trajeto, se houver uma obstrução em determinada região, através desse contraste, dessa diferenciação de cor, através do raio-x é possível detectar onde encontra-se, por exemplo, placas de ateromas ou algum outro tipo de obstrução, e isso é capaz de intervir. Então, teoricamente, funciona dessa forma aí o cateterismo cardíaco. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa. Aqui que nós temos a artéria braquial, que é um local de acesso, né? E também temos aqui a artéria femoral, direita, esquerda, certo? Aqui vocês podem perceber o catéter sendo introduzido. A partir desse momento é introduzido o contraste. Este contraste, a partir do momento em que ele é introduzido, ele começa a percorrer por toda o vaso sanguíneo, e esse contraste vai nos mostrar, como eu expliquei para vocês, quaisquer tipo de obstrução durante o seu trajeto. Entendido, pessoal? Aqui agora a gente fala da angioplastia. A angioplastia também é um procedimento, neste caso, não cirúrgico. E essa angioplastia, ela também tem um objetivo aqui, né, de saber quais locais apresentam essa necessidade de intervenção, pessoal. E assim a gente pode ter a possibilidade de desobstruir aquela artéria que apresenta um fluxo deficiente ou que encontra-se, né, comprometida totalmente por alguma placa de ateroma, uma placa de colesterol, impedindo ali o fluxo sanguíneo. Essa angioplastia ela pode ser feita em várias artérias do corpo e é realizada imediatamente após a coronariografia. Depois, o próximo passo é, uma vez que se conhece a identificação de qual artéria ela encontra-se obstruída, a angioplastia utiliza-se um balão, né? É um balão especial para angioplastia inserido. E esse balão ele é inserido de forma desinflada. É um balão desinflado. O que é isso? É um balão murcho. Tá? E esse balão ele é introduzido através de um catéter. E ele é destinado ao vaso comprometido. Né? E ao chegar ao local da placa, esse balão é inflado.
vamos supor, vamos imaginar que conhece, né, a partir do cateterismo, observou-se que determinada região encontra-se comprometida no fluxo sanguíneo. A intervenção seguinte é realizar essa angioplastia, que nada mais é do que a introdução de um balão desinflado, murcho, através de um catéter. Quando este balão desinflado atinge a porção que se deseja desobstruir, ele é inflado, ou seja, ele é enchido. Tá? Esse balão é inflado até uma pressão de 20 atmosferas, tornando-o inacreditavelmente duro, capaz de literalmente esmagar a placa de gordura, abrindo novamente a luz da artéria e permitindo que o fluxo de sangue retorne ao normal. A partir da ilustração seguinte, vocês vão poder compreender como é que funciona a colocação desse balão. Então aqui nós temos, gente, a angioplastia com balão. Aqui nós temos um vaso, ele é introduzido, né? Vamos supor que essa é a porção comprometida. Aqui vocês podem perceber que o balão ele já encontra-se inflado, né? Aqui foi feito um corte transversal, que é um corte como se estivesse vendo de lado este vaso. E você observa que este orifício central é a porção central do balão. O que esse balão faz? Ele é inflado. A partir do momento em que ele é inflado, esse balão ele acaba aqui empurrando a placa de ateroma para a parede do vaso. Esse movimento faz com que a luz do vaso, ou seja, onde corre sangue, pelo afastamento da gordura feita pelo balão ou pela pressão exercida do balão em relação às placas de ateroma, observa-se que a luz do vaso aumenta e assim consegue o objetivo de quê? De aumentar o fluxo sanguíneo. Tá? Esse é o objetivo aqui da angioplastia com balão. Após a colocação do balão, o catéter ele é retirado. Já também, pessoal, temos uma outra possibilidade de angioplastia. Tem a com balão, como vocês viram, e tem a com stent. O stent é este dispositivo de metal, né, uma prótese metálica, e ela é expansível, tá? E ela é em forma de cilindro, tá? Aqui um cilindro, que é implantada logo após a angioplastia pelo balão. E o intuito aqui é de diminuir a chance da artéria coronária ficar novamente obstruída por aterosclerose com o passar do tempo. A mesma explicação que eu fiz para o balão é a mesma explicação ou entendimento para o stent. A diferença é que o stent é de metal e o balão é como se fosse nada mais é do que uma característica plástica, né? Sintética, algo que lembre realmente uma bexiga mais resistente. Deu para entender? E o processo de implantação do stent é igual ao da angioplastia. Tá? A angioplastia com stent é um procedimento razoavelmente simples e o paciente costuma ter alta no dia seguinte. Então ele fica internado durante uma noite e ele fica apenas em observação ali por no máximo 24 horas. E aqui nós temos, pessoal, esse stent. O stent ele é colocado através do auxílio de um catéter. Então, a introdução dele, vocês podem perceber que o stent ele encontra-se mais enrolado, vamos usar esse termo. Ele encontra-se enrolado. A partir do momento em que a utilização do catéter e também através de um auxílio de um balão, veja bem, o stent ele é diferente da angioplastia com balão. O balão ele
ele é inserido com o auxílio do catéter e ele é inflado. A partir do momento em que ele enche, o catéter é retirado e fica somente o balão. Aqui no stent, nós temos o catéter com o balão e o stent. O balão ele fica dentro do stent, com o auxílio do catéter, que é essa porção, que é essa ilustração aqui, ó, do meio, pessoal. Tá? Nós temos um catéter, um balão e o stent por fora. E o passo final é, uma vez que chegou-se ao objetivo, que é desobstruir essa região, vocês podem perceber que o stent e o balão foi retirado, ficou apenas o stent. Tá? As vantagens do stent para o balão é que o stent ele tem uma durabilidade, uma característica de durabilidade maior, por ser de metal. Ok, pessoal? Então o objetivo aqui é, vamos supor que uma pessoa que deu entrada na unidade de terapia intensiva devido à dificuldade e devido a uma isquemia, né, vamos colocar aqui um estudo de caso bacana. O paciente deu entrada na UTI com queixa de queimação no peito e foi feito alguns exames e aí chegou-se à conclusão através do cateterismo coronariano que ele apresentava uma isquemia em determinada região do coração. Então aí ele foi medicado para alívio de dor e os médicos decidiram que seria necessário colocar um stent para que aquela porção do coração, para que aquela isquemia fosse revertida. Tá? Então vocês podem perceber que a aula anterior é importante, o entendimento de como é que funcionam os sintomas e a causa da angina pectoris ou do infarto agudo do miocárdio, para que seja importantíssimo aqui vocês entenderem como é que funciona a fisiologia, o funcionamento e o objetivo, né, de um stent ou de um balão, né, de angioplastia. Ok, pessoal? Quais seriam aí as complicações do cateterismo e da angioplastia com stent? Todos nós sabemos que não existe procedimento médico invasivo, né? Ou seja, toda cirurgia tem um risco, que é o que diz aqui. As complicações do cateterismo cardíaco são incomuns se tomadas todas as precauções. Então, assim como toda cirurgia, pessoal, todas têm um risco, todas. Com a angioplastia é a mesma coisa, o mesmo risco, sempre tem risco. Mas aqui a gente pode ter, podemos minimizar alguns riscos. Tá? Mas antes de falar das prevenções, o que a gente pode fazer? Vamos falar aqui sobre as complicações. Quais seriam essas possíveis complicações que podemos citar? A pessoa ela pode rejeitar o catéter. O organismo, a própria sistema venoso, arterial, seja o que for, ele pode apresentar uma alergia ao contraste venoso. Aqui ficou um erro, pessoal, contraste venoso. Isso no cateterismo, né, coronariano. Pode ser também que surjam hematomas e sangramentos no local da punção. Pode ser que nem seja possível a realização do procedimento propriamente dito, pois os hematomas e sangramentos impedem a punção, que é a técnica inicial para a introdução do catéter. Pode ser que essa pessoa tenha um risco maior para embolia. E aí pode ser que essa embolização de fragmentos de trombo após a angioplastia aconteça. Pode ser que a pessoa também sofra um acidente vascular cerebral ou um infarto agudo do miocárdio ou a rotura da artéria, que é a rotura, que é o rompimento, né,
da artéria durante a introdução do catéter, devido a alguma resistência ou até mesmo um trombo, uma placa de ateroma, impede a passagem do catéter. E essa obstrução leva muitas vezes ao próprio médico, devido à sensibilidade do vaso da pessoa já estar comprometido, pode ser que rompa, né, provocando aqui uma rotura da artéria, ou até mesmo, né, a pessoa passar a apresentar arritmia cardíaca após o procedimento. Então são essas complicações. Quais seriam os cuidados que antecede ali, né, a angioplastia? A gente tem que orientar o paciente sobre o procedimento. Isso aqui é regra geral para todo procedimento. Ele tem que saber o que você vai fazer com ele. Se você vai ver a pressão do paciente, você fala, vou ver a pressão. Se você vai ver a temperatura, vou aferir a sua temperatura. Se você vai passar uma sonda, o procedimento é assim que funciona. Você tem que explicar o passo a passo. O que é? O paciente tem que saber de tudo que vai ser feito com ele. Então a gente orienta o paciente para tudo. No caso aqui da angioplastia, jejum de 5 horas, tricotomia. Se a região da punção tiver tiver pelos, temos que fazer a tricotomia. Venóclise em membro superior esquerdo para manter a veia. Geralmente temos dificuldades de acesso em muitas pessoas. Então muitas vezes é bom preparar esse acesso através de uma venóclise. Administrar tranquilizantes via oral 1 hora antes do exame. Então geralmente tem aquelas pessoas mais ansiosas. A gente tem que ter um ansiolítico. A gente tem que ter um medicamento para conter a ansiedade da pessoa. Verificar sinais vitais de forma sistematizada. É de 15 em 15 minutos, é de 20 em 20, é de 5 em 5, é de 30 em 30. Vai depender do protocolo, do risco dele, da história dele pregressa. Aqui fala para retirar próteses dentárias. Deve ser eu não sei bem a explicação, pessoal, mas creio que seja pelo metal, né, pela prótese dentária provocar algum tipo de reação. Ou até mesmo um incômodo por provocar um choque. Né? Não retirar aparelho auditivo se houver, não há necessidade. Retirar anéis, pulseiras, brincos, correntes, todo tipo de adorno. Então aqui a gente percebe que todo material metálico pode provocar uma alteração, neste caso, ou uma condução eletromagnética, né? Estimular a micção da pessoa. A pessoa está com vontade de urinar, estimule essa micção. Providenciar um eletrocardiograma recente, ou seja, se são aqui cuidados pré-exame, temos que providenciar ali nos primeiros minutos ou horas que antecede o procedimento. Pesquisar alergias, a história da pessoa, se ela tem alergia a um determinado medicamento, a gente tem que saber. E verificar se ela já foi submetida a um cateterismo anterior. E encaminhar o prontuário completo. Esses seriam aqui uns cuidados pré-angioplastia coronária. Aqui também, pessoal, nós temos aqui uns cuidados pós, né? Nós vemos cuidados pré, aqui os cuidados pós. A pessoa fez o procedimento. Após a angioplastia coronária, o paciente é mantido com anticoagulação plena de 12 a 24 horas. Esses anticoagulantes são importantíssimos para manter a permeabilidade do fluxo sanguíneo. Pode ser que esse fluxo sanguíneo, essa coagulação, seja comprometida. Então é importante essa anticoagulação, propiciando um fluxo sanguíneo, né, sem quaisquer complicações.
repouso absoluto, posição de Fowler, controlar a bomba de fusão de nitroglicerina e heparina, né, que são aqui os anticoagulantes, né? Controlar a PA, a pressão arterial e o peso a cada meia hora, 4 vezes, e depois de hora em hora. Verificar o curativo na região inguinal a cada hora, ou seja, a região que foi puncionada ela deve ser cuidada para que seja observado também o risco de infecções no sítio operatório, tá? Dieta leve, retirar a banha do introdutor após a normalização da coagulação sanguínea e, se necessário, anestesiar o local. Proceder aos cuidados pós-cateterismo diagnóstico por punção femoral. Esses seriam aqui os cuidados pós, que é o cuidado com a incisão para evitar se quaisquer sinais de infecção, a gente tem que intervir prontamente. Tá? Se o local da punção apresentar dor, calor, rubor, edema, né? Isso a gente chama de sinais flogísticos, são sinais de infecções. A gente tem que intervir e comunicar ao médico para que o sítio de punção não seja infeccionado. Essas são as nossas referências e o assunto é interessante, é importante. A gente comenta aqui de forma superficial e todo fim de aula a gente recomenda aí as bibliografias de suporte e não somente aquelas que a gente traz aqui para vocês, ou simplesmente ficar somente no slide que a gente traz também. Vamos enriquecer aí os conhecimentos, vamos buscar novas literaturas para a gente confrontar ideias, sermos críticos no processo de aquisição de conhecimento e trazer para os nossos fóruns essas dúvidas para que a gente possa enriquecer o conhecimento seu e o conhecimento do colega que participa do fórum. É isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço.